E a gente volta agora no último bloco do programa Utilidade Pública, esclarecendo ainda a questão da misofonia. Será que aquele barulho que te incomoda tanto é apenas um incômodo? Érica, quando é que a pessoa começa a perceber que aquele barulho não é um barulho comum, aquele incômodo que ela tem quando arrasta uma cadeira não é um incômodo comum? Bom, é importante observar realmente os sinais, né? Se a criança está reclamando muito para a mãe de um barulho que normalmente a mãe não ouve, que ela acha que é uma bobagem, ignora, porque é um pequeno ruído, mas a criança está reclamando muito e com determinada frequência, é importante que a mãe se atente para esses detalhes, tá? Se o adolescente está reclamando, está com dificuldade de concentração, por exemplo, nos estudos, está reclamando bastante de alguns barulhos, de alguns sons, sem nenhuma causa aparente, porque a gente precisa também entender o contexto em que esse paciente vive, como é que é a vida dele, como é que ele está, né? Então, a gente precisa conhecer o paciente antes de dar um diagnóstico. E aí, é importante que esses pais, que a família, que os amigos percebam esses sinais. São barulhos que normalmente a gente não percebe, que as pessoas normalmente abstraem, mas uma pessoa que tem misofonia, ela percebe muito e ela fica realmente presa naquele barulho, ela fica refém daquele barulho, ela não consegue fazer mais nada, ela não consegue ter um diálogo, uma conversa por conta desse barulho, tá? Que é pequeno pra gente, mas que para eles é muito ruim, é muito chato, traz realmente emoções muito fortes de irritabilidade, de raiva, de fúria, pode chegar à fúria, tá? E precisa ser diagnosticado. Normalmente, eu sempre peço para que os meus pacientes, eles passem também pelo otorrino, tá? Para descartar qualquer tipo de lesão ou qualquer problema fisiológico de fato. Então, a partir do momento que ele passou pelo otorrino, foi avaliado, não tem nenhum problema no ouvido, então é possível que seja sim misofonia. E aí outras questões serão avaliadas também dentro da psicoterapia. E essa avaliação é, claro, fundamental, porque, por exemplo, se a pessoa chega lá com esses sintomas, a chance de ser confundida, por exemplo, com a síndrome do pânico e a pessoa acabar sendo receitada com antidepressivo, por exemplo, a chance é muito grande. Isso. Acontecer. Inclusive, Dânia, a síndrome do pânico, ela pode ser gerada por conta da misofonia. Ou seja, não vai logo, não procura logo, aquilo ali vai aumentando, vai tomando outra proporção. E quanto mais a misofonia se agrava, mais as pessoas tendem a se afastar dos ambientes sociais, das pessoas com quem convive, né? Ela tende ao isolamento de fato. Então, tem que ter sempre esse cuidado. Quanto antes a misofonia for identificada e diagnosticada e tratada, melhor. Tá? E a questão da misofonia precisar ser oficializada, reconhecida, é muito importante, porque senão vai ficar, tá ali por enquanto, no grupo da fibromialgia, por exemplo, que a pessoa tem todos os sintomas, fica inviável alguns dias a pessoa ir trabalhar, inviabiliza de fato. Isso. E como não é reconhecido e, por exemplo, a empresa vai ter que aceitar, só aceita, na verdade, a empresa só aceita o papel, e aí no papel você não tem um CID. Não. Entendeu? Não. E às vezes a pessoa tem todos esses sintomas e vai trabalhar no ambiente que tem muito ruído e a pessoa vai justificar como que não consegue ficar ali, porque não tem. Inclusive, eu já faltei alguns dias de aula porque não conseguia ficar no começo, né, antes do tratamento. Eu faltei assim alguns dias de aula porque eu não conseguia ficar no ambiente da sala por causa do barulho. Agora realmente deve ser bem mais difícil para quem precisa dar um atestado no trabalho, né? Como é que fica isso na escola, no ambiente de trabalho? Porque como é que você vai justificar? Então, pelos Código Internacional de Doenças, a gente não tem como justificar. Por isso que muitos profissionais, eles caracterizam como uma síndrome neurológica não especificada ou síndrome do pânico, né, fobia social, por conta dessas questões, dessa dificuldade no diagnóstico oficial, digamos assim. Tem alguma queixa de algum tipo de barulho que seja mais comum no consultório? Normalmente, pequenos ruídos mesmo. Mastigação é um deles. É um dos que mais afeta a mastigação. Bom, mastigação acho que independe até de ser misofonia. Acho que a gente pode até abrir. Alguém gosta,
né? De estar no ambiente, alguém tá mastigando ali, fazendo barulho. Mas tem gente que não se incomoda. Mas aí já abrir para já sair do ambiente, deixar de continuar a refeição. Então, quando a intolerância ela é muito alta, a pessoa não consegue continuar no mesmo ambiente, tá? Então, assim, eu tô ouvindo alguém mastigar, tudo bem, tem alguém que está mastigando muito forte, com uma falta de educação enorme, perto de mim, tudo bem, isso pode até me incomodar, mas não ao ponto de me irritar, de me levar à fúria ou de me fazer sair daquele ambiente, deixar até meu almoço ali, minha comida, né, o meu grupo com quem eu esteja, por conta desse barulho. Então, o agravamento é justamente esse, porque a qualidade de vida cai, as relações, elas tendem ao afastamento, porque a pessoa até muitas vezes se sente culpada, né? Porque está num ambiente em que ela precisa reclamar o tempo todo de todo mundo, e aí as de outras todos pessoas os sons. também vão ficar incomodadas, porque, exatamente. assim, eu não quero ficar no ambiente que eu esteja incomodando a outra pessoa. Então, você acaba não se isolando por opção, mas você acaba deixando os outros sem opção. A pessoa não quer, sabe que a pessoa tem aquela sensibilidade, então, para não incomodar e não abrir mão daqueles hábitos, a pessoa resolve se afastar. Ou seja, o isolamento pode acabar acontecendo por iniciativa da própria pessoa ou por uma questão natural mesmo das outras pessoas não quererem estar provocando aquele incômodo. Tempo de tratamento, duração de tratamento. Olha, não existe um tempo fixo para tratamento, mesmo porque depende de paciente para paciente, tá? Então, cada paciente ele vai reagir de uma forma diferente à técnica que está sendo aplicada, à terapia. Então, o desenvolvimento do paciente no consultório, ele é individual. É relativo e vai depender de paciente a paciente. Por isso que cada caso precisa ser realmente avaliado, né, com muito cuidado, com muita precisão, antes de se dar um diagnóstico de fato. E até para que você faça uma intervenção, é preciso que esse diagnóstico esteja realmente estabelecido, né? Que você realmente entenda que aquilo de fato é misofonia, para que essa intervenção de fato dê certo. Se o meu paciente não tiver misofonia, então eu não estou fazendo o tratamento adequado. Ele tem outro problema, eu tenho que tratar de outra forma, tá? Então é importante realmente que todos os pontos, o contexto desse paciente, os contingentes ambientais que existem nos ambientes em que o paciente frequenta, em que ele vive, né? As pessoas com quem ele convive, também é preciso que tudo isso seja avaliado. Então o paciente é avaliado como um todo dentro desse processo. E assim, não ter receio, porque às vezes o que a família acha que é frescura, o que os amigos acham que é frescura ou que a pessoa está exagerando, pode de fato ser um problema e não é um problema simples, é um problema que afeta ali, que compromete o dia a dia. Érica, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu acho que de fato a gente precisa abrir mais espaço para essas questões, porque as pessoas estão passando por muitas coisas no dia a dia e acho que a falta mesmo de informação faz com que a pessoa procure um profissional já numa etapa mais avançada, acabe comprometendo o diagnóstico, que seria um tratamento mais simples, mais rápido, acaba demandando uma maior duração. E eu estou torcendo aí por você, Débora, que esse tratamento de sensibilidade, a gente ficou brincando aqui que era um tratamento, que era uma tortura, porque você acaba ali sendo exposto àquilo que te incomoda, mas torcendo para que continue evoluindo, já evoluiu, mas que continue evoluindo, porque, olha, isso no dia a dia de ninguém quer isso no seu dia a dia. Não recomendo para ninguém. Ninguém quer isso. Meninas, mais uma vez, muito obrigadas. Obrigada. Ok, eu que agradeço também pela oportunidade, tá? Pelo convite e que as pessoas saibam mais, sim, de fato, sobre misofonia, a importância da misofonia quando alguém tem misofonia, tá? E que procure ajuda o quanto antes. Débora, sucesso, hein? Com certeza. Sucesso, hein? A gente encerra essa edição do programa Utilidade Pública de hoje. A gente volta a se encontrar na segunda-feira aqui na sua TV Peripê, no mesmo horário, a partir das 13h30. Para você, um excelente final de semana.